Existem muitos males que nós vivemos que não é do que você está fazendo hoje. Existem muitos males que nos alcançam, que foram semeados no passado em um relacionamento infrutífero. Por causa disso, cuidado, porque isso é profético. Se você permitir aquilo que você está discernindo que é o teu problema, você não encara, o teu destino profético pode ficar rompido. E o texto que Deus me deu, a palavra que Ele me deu, está em 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos fazer algumas leituras e citarei alguns textos bíblicos. Para quem está em casa fica mais cômodo, que vai acompanhar a leitura no seu monitor. Mas para nós que estamos aqui, vai exigir um pouco mais de atenção, porque faremos uma leitura um pouco extensa, para a gente compreender o que Deus Ele quer falar conosco nessa noite, amém? Capítulo 21, de 2 Samuel, diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Quantos anos houve fome, irmãos? 3 anos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Amém, irmãos? Eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro versículo que nós lemos, que a Bíblia ela atribui à casa de Saul o fato de eles estarem passando 3 anos de fome. A atitude que Saul teve foi de matar os gibeonitas. Deixa o teu texto bíblico aqui, para que você compreenda o fato de Saul matar os gibeonitas. Eu fiquei me questionando. Antes, a Bíblia disse que havia uma contenda, uma guerra muito grande entre a casa de Davi e a casa de Saul. Lembra disso? E naquele episódio, nós tivemos a seguinte situação: Abner, que era o comandante do exército de Isbosete, que era um dos filhos de Saul, se rebelou contra ele, se aliançou, quebrou a aliança com Isbosete, porque Isbosete disse: Você está se relacionando com uma das mulheres de meu pai. O medo de Isbosete era que o Abner se aliançasse com os filhos de uma mulher chamada Rispa, porque ela tinha filhos que era da linhagem real. Então, se Abner se aliancia, fica aliançado com os filhos de Rispa, faz um golpe e toma o reino de Isbosete. Esse era um dos medos de Abner. O que Abner fez? Se levantou e se aliançou com Davi, mas ele acabou morto pelo comandante de Davi, o Joabe. Só que algo me chamou a atenção, que o texto que nós lemos, o versículo 1, diz que a maldição era por causa da casa de Saul, porque ele matou os gibeonitas. Quando nós vamos analisar lá no livro de Josué, e aí eu vou pedir a gentileza para os irmãos acompanharem comigo, Josué capítulo 9, verso 20, diz assim o texto bíblico: Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. O Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Só para vocês entenderem, havia uma guerra entre os gibeonitas
porque eles estavam sendo destruídos, e eles se aproximaram como amigos do povo de Israel. E Josué o acolheu, fez aliança com ele e disse assim, eles não sabiam que eram pessoas de outro país, de um lugar distante. Eles falaram que eram de um lugar distante, de outro país, mas na verdade tratava-se de pessoas que estavam nos limites de Israel e que fazia conflito com eles. Só que o Josué fez um pacto de paz. Fala para o seu irmão assim, nunca quebre um pacto de paz. O Josué fez um pacto de paz com os gibeonitas. Fez uma aliança e disse assim, nós não mais mataremos vocês, vocês vão viver em paz para sempre. Dá uma olhadinha para mim aqui. Toda vez que existe quebra de aliança, seja no nível que for, eu vou trazer apenas 3 níveis de quebra de pacto que gera muito transtorno. O último é o mais grave de todos. Primeiro, quebra de pacto entre amigos. Você tem uma amizade e você divide sua vida com seu amigo. Você compartilha momentos importantes com seu amigo. E a amizade provada, ela exige e demanda um certo tempo. E quando essa amizade é provada, você passa a dividir segredos, planos, propósitos, missão. Você compartilha coisas íntimas suas com os seus melhores amigos. E quando esse pacto é quebrado, quando essa aliança é desfeita, você acaba ficando vulnerável. É um perigo muito grande quebrar a aliança entre amigos. Segundo tipo de pacto que não pode ser quebrado, no seu trabalho. Você está trabalhando, você tem pacto e aliança com aquelas pessoas. Quando essa aliança, esse pacto no trabalho é quebrado, você já viu um ambiente de trabalho fermentado, onde um tenta derrubar o outro, onde fica um tentando entregar o outro para o patrão, para o chefe, onde um fica tentando fiscalizar o trabalho do outro, fragilizando aquela relação, e você começa a ficar incomodado no teu trabalho. Existe suspeita quando a aliança é quebrada, quando você vê que aquela pessoa que trabalha com você, ela não é confiável. O que acontece? Você fica desconfiando de furto, de desvio, de deslealdade, e é um ambiente muito ruim, fica um ambiente fermentado. Você sente desejo de pedir as contas. Você já não quer mais ficar muito tempo naquele trabalho. E por fim, quando uma aliança é quebrada no relacionamento, casamento, quando pessoas estão casadas, estão aliançadas, dividindo o futuro, dividindo o mesmo teto, dividindo os mesmos sonhos, os mesmos projetos, e por algum fator essa aliança é quebrada e um já não confia mais no outro. Eu estava acompanhando uma especialista, uma pessoa que é especialista no assunto de relacionamento, e ela estava dizendo que quando se quebra uma aliança no relacionamento, que ocorre uma traição, a única dor que é superior à dor da traição é a dor da morte. Então, é a dor da morte, a dor da traição e depois do parto, e aí cada um vai saber as suas dores, qual é a maior. Mas em regra é mais ou menos isso. São 3 alianças, 3 níveis que não pode ser quebrado. Josué tinha feito um pacto com os gibeonitas e estavam vivendo todos em paz. E de repente vem Saul. Saul começa a reinar. Toda mudança de governo, todos ficam muito fragilizados. Você não sabe o que vai acontecer. Eu me lembro que em Duque de Caxias era todo amarelinho no governo do Idéquio. E aí quando a família Reis assume, virou tudo azulzinho e branco.
E é assim que acontece. Eu me lembro que no governo Garotinho, governo do estado, ele implantou um programa que você ia e comia com R$1. Quando o Garotinho caiu, que saiu o Garotinho, que saiu a Rosinha, veio um outro governo e tirou esse projeto. E quando um governo entra, sempre fragiliza o outro. Foi o que aconteceu. Saul chegou com uma outra mentalidade, com uma outra política, uma outra cultura, e simplesmente passou a atacar os gibeonitas e a matá-los. Sabe o que acontece? Toda vez que há uma quebra de aliança, consequências virão, boas ou ruins. No caso, aconteceu algo muito ruim, porque a Bíblia diz que Davi consulta o Senhor e ele descobriu que os 3 anos consecutivos de fome foi por causa da casa de Saul, porque eles mataram os gibeonitas. Amém? Preste muita atenção nisso. Versículo 2. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E dos filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Irmãos, olha a sensibilidade de Davi. Davi, ele vai ao encontro dos gibeonitas, depois de tomar conhecimento de que a fome era por causa disso. Preste atenção aqui em mim. Você precisa saber qual é a causa dos males que tem assolado a sua casa. Segundo, o exemplo de Davi: nunca fuja dos teus problemas. Vai ao encontro dos teus problemas para você discernir o que está acontecendo. Saca o teu dedo de profeta, aponta para a pessoa do seu lado e diga: não fuja dos teus problemas. A maneira de você vencer é encarando-os. Sabe o que Davi faz, irmãos? Davi vai ao encontro dos gibeonitas e diz para eles: o que vocês querem que eu vos faça? Me diga, para que cesse esse mal sobre o meu povo, sobre Israel. Existem muitos males que nós vivemos que não é do que você está fazendo hoje, mas são pendências do passado. Existem muitos males que nos alcançam, que foram semeados no passado, em um relacionamento infrutífero, em um conflito com um amigo que nunca deveria ter ocorrido. Por causa disso, cuidado, porque isso é profético. Se você permitir que o mal venha e você não os encare, aquilo que é a luta, o teu problema, aquilo que você está discernindo que é o teu problema, você não encara, o teu destino profético pode ficar rompido. Algo que você estava para viver, vai deixar de viver, porque feridas do passado, você deixou crescer e tomar forma. Sabe o que Davi faz? Vai até os gibeonitas e diz assim para eles: o que vocês querem que eu vos faça? Leia comigo, por gentileza. No versículo 4, a resposta dos gibeonitas. Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, e nem com a sua casa.
nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: o que é então, pois, que vocês querem que eu vos faça? Olha a palavra dos gibeonitas: nós não queremos dinheiro, nós não queremos prata, nós não queremos ouro, nós não queremos matança, não queremos morte. Aí Davi fala: mas como nós vamos consertar isso? Você já viu? Quando você está com um problema com alguém, aí você chega e fala: meu irmão, você está aí de cara fechada comigo, me fala aí o que aconteceu. Não aconteceu nada não, está tranquilo. Mas você vê que ela mudou a atitude, que ele mudou o comportamento, que no trabalho já não te recebe mais como recebia antes, anda agora de cochicho, olhando atravessado. Algo mudou, mas a pessoa não diz o que está acontecendo. A pessoa não abre o coração. E quando encontrar alguém que é sincero, que não sai contando para ninguém, vai direto à própria pessoa e abre o coração, ainda fica chateado. Eu prefiro pessoas que abrem o coração, que são sinceras, vêm direto e diz: ô, pastor Marcos, a situação é assim, 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 tal, isso não aconteceu. Uma vez um amigo, a gente tinha uma amizade extraordinária, de eu frequentar a casa dele, ele frequentar a minha casa, e simplesmente, Gilcimar, a pessoa sumiu do mapa, mandava mensagem e não respondia. Uma vez que ele foi embora, uma vez, muito tempo depois, o encontrei no centro de Caxias, e quando eu vi, eu senti a mesma alegria de sempre. Quando eu o via, eu parei o meu carro, corri e fui abraçar a Almerinda. Quando eu fui abraçar, a pessoa nem do carro desceu. Aí eu falei: não é possível. Meu carro estava fechando o carro dele. Eu desci e falei: pô, você não vai descer do carro, não vai me dar um abraço? Com muito custo ele desceu, me deu um abraço. E eu disse para ele: o que eu te fiz que te magoou tanto? Se eu te fiz algo, me fale, me dê a oportunidade de te pedir perdão. Não vale a pena ficarmos distantes um do outro, meu irmão. Eu te amo, cresci contigo. Ele: não, você não fez nada. Foi uma escolha minha. Ninguém muda comportamento alheio. E eu respeitei a decisão dele. E um dia fui na casa da mãe dele e estava com meu coração triste. Virei para a mãe dele e disse assim: minha querida, eu não sei o que aconteceu, mas eu amo seu filho, a gente cresceu juntos, temos uma amizade linda, você pode me falar o que aconteceu? Sabe o que ela me disse? Marcos Paulo, não houve nada com você, porque ele mudou comigo, eu sou mãe. E a pessoa disse: ele teve um filho e até hoje eu ainda não vi meu neto. Aí eu procurei o irmão, você sabe onde ele está morando? O irmão Marcos Paulo, ele se mudou, não me deu o endereço da casa dele, é meu irmão de sangue. Eu não sei o que está acontecendo, mas ele mudou com todos, acabou com as redes sociais, foi viver isolado e sozinho. É muito difícil quando uma das partes não quer acertar. Num casamento, quando há algum litígio, há algum conflito, e uma das partes não quer conversar, é muito doloroso. Esse casamento fica prestes a ter um fim. Preste muita atenção. Que nunca seja você o bloqueador de oportunidades de conserto. Que nunca seja você aquele que dificulta o reparo das brechas. Preste atenção, porque no versículo 5, e disseram o rei, no 4 eles dizem: não queremos ouro, não queremos prata, não queremos morte, mas no versículo 5 eles dizem, e disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados,
sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Olha o que eles falaram: nós não queremos prata, não queremos ouro, não queremos matança, senão 7 homens que sejam descendentes de Saul. E aí que entra Rispa, porque Rispa era concubina de Saul, era uma de suas mulheres, e ela tinha 2 filhos, irmãos. Fica ligado que agora Deus vai falar contigo. Ela tinha 2 filhos. A esperança de Rispa era que com a morte de Saul, seus filhos talvez se tornassem reis. Sabe aquilo que você faz um planejamento para a vida do teu filho? Não, vou botar na melhor escola para que ele seja um grande homem. Vou dar os melhores cursos para que seja um grande profissional. Você sonha na vida dos teus filhos. Eu tenho 2 meninos. E eu fico pensando, eu é que sei que pensamentos de paz eu tenho a respeito de vós. A gente protege. Os meninos querem ir para a rua, você não. Calma aí. Só se eu estiver olhando. Esses dias o Davi aqui no culto, o culto acabou, a gente fica aqui, está fazendo a resenha aqui. Ele correu, estava lá fora. E 2 pessoas de bike correndo em alta velocidade passou e provavelmente esbarrou nele, os 2. Aí ele, pai, esbarrou em mim. Falei, tá vendo? Tá vendo? Quando eu te falo para você ficar perto do papai, a gente sonha pelos nossos filhos. Suelen tem 2 filhos, né? Elias e Levi. Eu tenho Davi, Gidalti e Caleb. Tiago tem Iago e Ian. 2 meninos. A Lu tem 3 meninos, mas tem 2 gêmeos, né, Lu? João e João. Que sonho, os 2 no quartel, que coisa linda. Eu fiquei emocionado, até chorei com uma foto que eu tenho deles pequenininhos do meu lado, e agora os 2 com roupa do quartel. Você sonha pelos teus filhos. Eu estava conversando com a filha da Almerinda, sábado fizemos célula, ela está lá em Portugal, e ela disse assim para mim: pastor, Deus é maravilhoso, olha de onde Deus nos tirou. Eu estava no Morro do Quiabo há algum tempo atrás, agora eu estou na Europa, vivendo os sonhos. Eu não sei se eu posso compartilhar, mas ela compartilhou na célula. Deus tem dado grandes vitórias para ela lá, sim ou não, Almerinda? Ela dividindo, pastor, não sabe o que Deus fez na nossa vida. Nos tirou lá do Morro do Quiabo, compramos o nosso primeiro BMW 0. Conseguimos nossa residência, pastor. E ela dividindo a célula. Eu falei, agora está faltando o herdeiro, né? Vou continuar orando, mas isso já é bênção demais. Deus promete, Deus cumpre. Essa mulher tinha a expectativa de que os 2 filhos dela se tornassem reis. Mas agora vem uma sentença: pedem 7 homens da casa e da linhagem de Saul para morrerem enforcados. Ai, irmãos, se baixasse um decreto
Todo pastor, negão, que tem 2 filhos, vamos enforcar o filho dele. Sabe o que eu faria? Eu iria pegar meus filhos e ia fugir com eles. Eu ia correr o máximo que eu pudesse, Suelen. Agora vem uma sentença do rei. Aqueles que era a esperança da casa dela, ela era concubina, a esperança com a morte de Saul era que os filhos fossem nomeados reis de Israel. Mas primeiro puseram Isbosete. E agora, irmãos, 7 homens, acompanham comigo, 7 homens pagariam com a vida por causa do erro de um pai. Por causa do erro de uma pessoa, outros sofrem. O seu erro pode fazer muita gente em sua volta sofrer. Cuidado. Decisões decidem destinos. Se você tomar uma decisão errada, teus filhos podem sofrer e pagar preço caro, alto. Decisões erradas podem fazer com que pessoas que queriam ouvir o evangelho dos seus lábios se desviem. Ministérios podem ser acabados. Decisões erradas. Meus irmãos, ontem eu fui lá para o Peniel. A minha esposa estava dentro do carro. E quando eu estava passando, tirei a primeira barricada. Um homem me parou e disse: varão? Aí eu olhei: varão? Quanto tempo? E é uma pessoa que cresceu comigo. Ele me abraçou entre aspas, porque eu estava dentro do carro, ele me abraçou assim pelo braço, eu o apertei. Aí ele disse assim: pastor, você sabe o que aconteceu com meu filho? Aí eu falei para ele: puxa, mano, eu fiquei sabendo. Ele disse: tiraram a vida do meu filho. Mas eu falei para ele, quantas vezes eu disse para ele: não se mistura, não ande junto, siga o teu caminho. Mas ele tomou uma decisão errada de fazer aliança com quem não tinha que fazer, decidiu andar com quem não tinha que andar. Minha mãe dizia: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem se mistura com porcos, farelo come. E mataram o filho dele, picotaram o filho dele. Ele não teve direito nem de enterrar o filho. E emocionado ele me disse, eu falei tantas vezes para ele. Aí eu falei para ele: meu irmão, eu e você temos uma responsabilidade até aqui. Quando seu filho atinge a maioridade, daqui para lá, ele tem que seguir o caminho dele. Só que tem o seguinte, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo que ela cresça, ela não vai se desviar dele. Ali as decisões agora é dele, a sua responsabilidade vai até aqui. A gente não toma decisão pelos nossos filhos. Tu tomou, Fran, decisão pela Yasmin, para ela engravidar? A decisão é dela. A decisão de casar é do teu filho. A decisão pelo emprego, o trabalho, a profissão que vai ter é do teu filho, não é sua. No máximo ele vai te olhar e vai usar como paradigma, como exemplo. Mas ele tem liberdade de escolha. Cuidado com as decisões que você toma, porque isso pode refletir na vida do teu filho. Apesar de depois de um tempo é ele quem decide. Eu vou me separar. Cuidado, que a separação pode gerar traumas absurdos. Eu vou embora para um outro estado. Cuidado. Isso pode ser grave. Tomar uma decisão sem a direção de Deus é complicado. Olha, irmãos, leia comigo, por favor, no versículo 6. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Verso 7. Porém o rei poupou a Mefibosete,
filho de Jônatan. Preste atenção que esse Mefibosete aqui, que foi poupado, é aquele que era aleijado, que morava em Lodebar. Filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jônatan, filho de Saul. Olha como Davi respeitava pacto. Olha como Davi respeitava aliança. O Mefibosete, filho de Jônatan, o aleijado, só não foi entregue porque Davi fez um pacto com Jônatan. Salvo pelo gongo. Leia comigo. Versículo 9. Desculpa o 8. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha da Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e Mefibosete. Veja que ela tinha um filho chamado Mefibosete, que levava o mesmo nome do filho de Jônatan, e Armone. Como também 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Verso 9. E os entregou nas mãos de gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Agora eu queria pedir que você, a partir do versículo 10, grifasse na tábua do teu coração. A partir do versículo 10 diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que as águas do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. Olha para mim, irmãos, um instante. Seus 2 filhos, que ela acreditava que seria os próximos, um dos 2, os próximos reis, o próximo rei de Israel, agora estavam mortos. Foram enforcados. Eles 2 e mais 5 homens. E Cabote, foi-se a glória do Senhor de Israel. Para ela, estava tudo acabado. O que ela fez? Ela colocou um pano sobre uma grande penha, uma pedra, levou o corpo dos 2 filhos, protegeu com um pano e não permitiu que os animais comessem durante o dia e nem à noite. E assim ela ficou do lado dos corpos dos seus filhos. Preste atenção, irmãos. Sabe qual é o significado do nome Rispa? Você sabe o que significa o nome dessa mulher? Rispa é uma derivação de Razap, que significa brasa viva. Era uma mulher que tinha um credo. Era uma mulher que tinha fibra, que não desistia. E ela ali ficou abanando, não deixava os animais chegar. Eu imagino que os meses se passando e aquele corpo começa a feder. E o fedor do corpo deveria pegar nela. Mas quem estava ali era o objeto dos sonhos dela. A primeira coisa que eu aprendo: mesmo que hoje você veja os seus filhos mortos, talvez não fisicamente como ela, mas talvez você veja seus filhos mortos espiritualmente, não desista deles. Não os abandone de forma alguma. Seja uma brasa viva. Acredite que você, com suas orações, com a sua vida no altar, Deus pode estar ouvindo a tua oração e mudando a sorte dos teus filhos, da tua casa. Preste atenção, irmãos.
Aquela mulher não desistiu e ficou ali dias e dias, meses. E a atitude dela passa a chamar a atenção. Eu penso duas coisas a respeito de Rispa. O primeiro pensamento é um pensamento totalmente voltado para a fé, que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela podia estar ali abanando e não deixava os animais comer, acreditando que Deus podia ressuscitar aqueles homens, porque pela lógica, talvez eles se tornassem os reis, um dos dois se tornaria rei de Israel. E ela ficou ali, eu não sei se ela pensou isso, mas o texto me permite acreditar que de repente ela ficou crendo que Deus iria ressuscitar. Olha o caso de Lázaro. Tantas pessoas ressuscitaram. A Bíblia diz que Lázaro já fedia, tinha 4 dias de morto. Será que Deus não é poderoso para ressuscitar 2 jovens? Esse é o primeiro pensamento. E aí você tem que despertar fé no teu coração. Existem coisas que você tem que perseverar e insistir. Mas em contrapartida, Fran, eu fico pensando de um outro lado. Morreu. Acabou. Vira a página. Continua. Uma vez uma irmã me procurou e disse assim para mim: pastor, meu marido saiu de casa, foi embora. Aí ela disse: eu creio que Deus vai trazer meu marido de volta. Ela disse isso para mim. Só que tem um problema. Eu estava um dia no fórum e encontrei esse marido dela dando entrada no divórcio, e mais grave que isso. Ele me disse assim: pastor Marcos, eu já estou morando com essa fulana aqui, já fazem 8 anos. E os filhos dela me abraçaram, me acolheram, cuida de mim, me respeita. A gente vive bem, compramos casa juntos. Quando ele me disse isso, eu falei: por que você não conversa com a outra lá, que você não vai voltar mais? Aí ele: eu já tentei, mas ela fica dizendo que eu vou voltar, e eu não vou voltar, eu estou falando para ela que eu não vou voltar mais. E a irmã ia para a igreja, orava, dizia que ia voltar. Um dia, eu encontrei ela, Deus me deu liberdade, aí eu virei e falei assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu encontrei seu ex-esposo lá no fora, ele estava dando entrada no divórcio, e tem mais. Ele falou que não vai voltar e que já falou isso para você. Você tem que prosseguir sua vida. Sabe o que ela disse? Não, pastor, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Sabe o que aconteceu, irmãos? 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12, 13. Quando estava fazendo aproximadamente 15 anos que ele tinha deixado, ele morreu. E acabaram me chamando para fazer o sepultamento dele. E eu fui fazer o sepultamento dele, a cerimônia fúnebre. Aí eu procurei a irmã e falei assim: irmã, você tem que continuar a sua vida. Agora você está viúva, porém 15 anos mais velha. Agora você está viúva. Ela olhou para mim e falou: pastor Marcos, eu devia ter seguido o seu conselho. Eu falei: pois é, irmã. Morreu. Não há mais o que fazer. Davi, ele jejuou e orou pelo seu filho enquanto estava só doente. Mas depois que o filho morreu, diz a palavra que Davi tirou aquelas vestes de saco, tomou um banho, foi se alimentar e prosseguiu a sua vida. Saca o teu dedo de profeta, aponta para o teu irmão e diga para ele assim: fique vigilante. Morreu, acabou, segue a tua vida. Vai ficar esperando até quando? Até você morrer?
que você vai ficar aguardando? Ah, pastor, roubaram o meu carro. Mano, o seguro pagou, acabou a história. Segue a tua vida, compra outro. Pastor, teve enchente, perdi meus móveis todos. Até quando tu vai ficar chorando esses móveis que molharam? Ora a Deus, pro novo vir, o velho tem que sair.